Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao podcast Católicos Antifascistas e eu espero que esse podcast te encontre bem. Hoje a gente vai falar de um muito interessante. Eu vi que isso é uma pesquisa com base nos dados de GoTrends, com a eleição do Papa e tudo mais, vem uma onda católica no mundo. E aí as pesquisas sobre como ser católico, que eram mais de... A gente tinha um outro tema para o podcast desta semana e acabei trocando por este interessante. Assim, vamos discutir como ser católico. Então, fica aí, liga aí o podcast, começa a fazer atividade nesse momento, né? Lavar uma louça, você vai para a escola, vai para o trabalho, você está na academia, é o contexto em que você ouve o podcast, para a gente discutir um pouco como ser católico. Antes disso, faço o convite para vocês acessarem aqui a descrição do episódio e visitarem a nossa loja. Caso você queira, tem aqui algumas novidades. Então, o Pepe Mujica morreu aí algumas semanas atrás. A gente tem uma caneca com uma frase do Mujica, também frase do Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara. A gente fez uma estampa, para quem quiser, ou camiseta, ou pôster, de São José Operário, numa versão agora, né, do capitalismo tardio. José, entregador de delivery, está na motoca. É o São José, que você conhece, isso aqui está na motoca com a mochilinha de entregador de delivery. Então, vai lá, né, para você poder viver sua fé, acompanhar com a gente, conhecer mais sobre o SP católico e também ser antifascista. E também peço para você assinar a nossa newsletter no Substack, porque além do podcast, né, você que não está acessando o podcast pelo Substack, faz lá o seu cadastro e faz receber os contextos, né, todo domingo. A reflexão eventualmente também vão ter aqui algumas reflexões mais aprofundadas, mais teóricas, né, mais em texto também, ok? Então, sem mais delongas, o Matias Pinto lá do Verbal, quanto o Felipe Abal do Vira Casacas, que aliás fizeram um podcast sobre católica cheio de... Felipe Abal, Gabriel Divan, não faz isso, vocês gostam do Pontinho também, mas puxa vida, né? Você explica a vida do tio aqui, falando aqui, dá para ser católico de esquerda, aí um podcast de esquerda faz um negócio todo conspiratório, falando de que a Igreja Católica usa o latim, que é a língua do Império. Sim, só que, mas o Evangelho não foi escrito em latim, não, foi escrito em grego, que é a língua do Império no Oriente, que o Império Romano no Oriente oficialmente falava grego, e falou grego até o fim, até a queda de Constantinopla. Poxa, isso é legal. Sem mais delongas, vamos então à nossa... E aí vamos perguntar, a pergunta que foi feita na internet, como ser católico? Como é que você faz para se tornar católico? Né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro de tudo, antes de eu responder a pergunta, dizer uma coisa. O que diz se você é ou não é católico é a experiência concreta e real dos católicos, tá? A gente não vai cair aqui no podcast na falácia lógica, o falso. Não sei se vocês conhecem essa falácia, mas é muito comum. Sabe quando que fala assim, fulano não é não sei o que de verdade, fulano não é católico de verdade, fulano não é corintiano de verdade, fulano não é brasileiro de verdade. Na verdade, nega o fato de que aquela pessoa que não é de verdade, ela é de. Então, a falácia do falso escocês, ela diz: um dia, tem dois escoceses, houve uma notícia que um irlandês cometeu um crime. O escocês fala assim: tinha um irlandês. Um escocês jamais faria. No dia seguinte, os dois ficam sabendo que um escocês cometeu o mesmo grau de gravidade, até pior, que o irlandês tinha cometido no dia anterior. Aí ele fala assim: não, escocês de verdade, não. Se o cara cometeu crime, ele não é um escocês de verdade. Ou ele é um imigrante, né? Ou ele é um escocês que nega a sua. E qual é o problema dessa falácia? Então o cara fala assim: fulano é católico, mas ele não vê que eu acho, não é católico de verdade. Católico de verdade não faz essas coisas. Católico de verdade não faz missa afro. Católico de verdade não vota na esquerda. Católico de verdade, né? Não, sei lá, pense aí o que você quiser. Não fala em, né? Porque renovação carismática não é católico de verdade. Teologia da libertação não é católico de verdade. É uma bobagem. Bobagem. A essência do ser católico, né? A palavra católico é sal, então ser católico é caber todo mundo. Então, não existe essa, fulano não é católico de verdade. Isso é um papo mitador que é esse. E do ponto de vista puramente humano, são católicos se reivindicam como católicos. Então, católicos de verdade são todos aqueles que falam, eu sou católico e... Então o cara fala assim, eu sou católico, mas não acredito, mas uso camisinha, porque a Humana Vitae é contra usar camisinha. Você não deixa de ser católico, mas espero que você use, para não pegar AIDS, para pegar, né, IST, as infecções sexualmente não se fala, mas DST, tá? IST. Então, né, do ponto de vista sociológico, humano, católico, mas do ponto de vista eclesial, do ponto teológico, se torna católico. A resposta também é sim, se torna católico pelo batismo. Então, batizou é católico. Simples assim. Sou batizado, mas não fiz nem primeira comunhão. É católico, católico, tá? A não ser, obviamente, que você não. Mas aí volta aquele assunto. Eu fui batizado, mas eu não me reivindico como católico. Então você voluntariamente se colocou fora
do ser católico, mas faz parte da Igreja Católica todos os batizados. É isso que, obviamente, você, né, tem um processo de ação cristã, que é catequeses e tudo mais, que são os sacramentos de primeira então não é a da comunhão, você toda vez que vai na missa, comunhão, você participa da Eucaristia, na verdade, você participa da Eucaristia quando vai à missa e recebe a comunhão. Mas a primeira comunhão, né, que é aquela primeira vez que você participa plenamente da missa, você prevê em participar da comunhão, receber, você participou da Eucaristia, a partir do momento que você participa de uma missa, para dar de forma incompleta, por N razões, não pode comungar. E tem a crisma, que na Igreja Romana, na ocidental, ela é separada do batismo e é feito, principalmente agora mais recentemente, já na adolescência. Inclusive ganhou o nome de confirmação. Mas que na Igreja Oriental não tem essa característica, que é quando você ela é dada junto com o batismo, você recebe e a crisma junto. E a crisma, ela é o sacramento que você recebe o Espírito Santo, os dons do Espírito. No Ocidente, criou-se o hábito de separar do batismo. E aí, antigamente, você fazia a primeira crisma e depois a primeira. Aí depois inverteu. Né? Hoje, você faz a primeira comunhão criança e a crisma adolescente. E ela ganhou o nome de confirmação, que é para você, assim, como seus pais te levam batizado, você volta para a igreja e refaz as promessas mais, confirmar, agora por sua livre vontade, aquele compromisso que seus pais fizeram quando você, né, era um bebê. Então, por isso tem esse nome de confirmação. Mas, basicamente, a partir do momento do batismo, você já é católico, tá? Então, como ser católico? Praticamente batizando. Aí tem um detalhe, tá? Dependendo da igreja que frequenta, me converti. Eu era da igreja, converti ao catolicismo. O seu batismo não é nem renovado. O seu batismo é válido. Por quê? Porque a igreja católica reconhece como válido os batismos água. Então ele pode ser aspersão, né? Quando o bebê derramar água na cabeça do bebê, ou por imersão, que é aquele de entrar o corpo inteiro no rio. Os dois batismos, você pode fazer os dois com água. Obviamente que a gente não pega um bebê e enfia debaixo d'água, né? Porque é complicado, então joga uma aguinha na cabeça, mas batismos de adulto, por exemplo, é mais comum, adolescente, você pode fazer no rio, tudo mais. Tem água, tem que ter água. E ele tem que ser um batismo em nome do Pai, do Filho e Santo. E precisa, porque a igreja reconhece a Trindade, crê na Trindade, incorpora essa crença da Trindade no batismo. Você tem a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo. Quem faz o batismo com a fórmula da Trindade e com água, o batismo é válido, ok? Então, alguns exemplos de igrejas, que se você é dela, se você se converter para católico, você não precisa se batizar de novo. Luterana, quem cresceu na igreja luterana e se converte ao catolicismo não precisa batizar. Tá? Talvez precise da crisma, mas batizar não precisa. Quem cresceu em igreja ortodoxa e se torna católico também não precisa batizar. Ou na igreja anglicana, se torna católico, também não precisa batizar. E em alguns desses casos não precisa nem crismar de novo, nem nada. Eu frequentava lá, comecei a frequentar aqui. Beleza, já está tudo certo, você já está dentro da comunhão. Você já é católico. Já era católico antes, embora fizesse parte de outra igreja, de uma igreja que não estava em comunhão com o Papa e tudo mais, mas você já era batizado, já estava se beneficiando da graça de Deus ali. E, né, mas o que define ser católico? Complicado, porque aí você tem vários, pegando aqui na teologia, documentos da igreja falam do corpo, pegando a figura de Paulo, diz que a igreja é o corpo, né, porque Jesus é a cabeça e nós somos os órgãos. Você tem, e aí, muito na visão de que cada pessoa tem a sua função. Está na carta de São Paulo, capítulo 14 para frente, mais ou menos, que ele começa a falar que tem alguns são braços, outros são perna, porque, né, assim como na igreja tem as pessoas que fazem coisas diferentes. Leem a palavra de Deus, ou cuidam da limpeza, outros recebem as pessoas, né? Então você tem a igreja com essa visão do corpo, que são várias partes diferentes, mas que formam um todo harmônico, e na cabeça é o Cristo. Tem algumas pessoas que são padres, diáconos, fazem parte do clero, pessoas que fazem uma consagração da vida em votos de ordens, freires, as freiras, os frades, e tem os leigos, e dentro dos leigos tem várias coisas, tem vários movimentos da igreja, você tem aqui renovação carismática, você tem arautos do evangelho, que é o pessoal mais conservador, deve ficar escandalizado os católicos, porque não, como assim? Eu sou fascista, eu sou católico, é azar o seu. Você tem aí as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, o encontro de casais, o encontro de jovens, com todos esses movimentos, essa diversidade, o corpo da igreja. E tem a Lumen Gentium, que é o documento sobre a igreja do Conselho II, define como povo de Deus. O que é o povo de Deus? O povo de Deus é o povo encaminhado, essa visão do que está encaminhada, vivendo a fé na história, né? Então, essa herança. E aí, então você assim, o que é ser católico é você fazer parte do corpo místico, basicamente.
E isso de forma bem, assim, genérica, entendeu? É porque que sim, barato de ser católico, tem aqueles católicos que são muito compromissados, estão ali o tempo todo e tal, e tem os católicos mais, assim, mais soltos, menos compromissados, e todo mundo é católico, tá? Esse é o barato da religião. Então, vamos supor, você precisa basicamente acreditar naquilo que está no credo. Então, acreditar que Deus é Pai, Filho, Santo, que Jesus é Deus, que tem algumas religiões que se dizem cristãs, mas não reconhecem que Jesus é Deus. O batismo do Allan Kardec é uma pessoa, é um espírito de luz muito importante, mas não é Deus. Então, isso, com todo respeito ao kardecismo e tudo mais, tem o seu valor. Né? Chico Xavier tem uma importância enorme na história do Brasil, aqui brasileira, mas os kardecistas não são cristãos de que não acreditam que Jesus é filho de Deus. Outra coisa é você acreditar na ressurreição. Então, assim, acreditar que a gente volta em algum momento, no final ali, vamos voltar de corpo e alma. Acreditar na igreja, né? Acreditar que Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, a devoção a Maria é uma característica forte católica. Você pode ver que o nosso colocar um terço em torno do símbolo antifascista. Até me deram a opção assim, como cristão a cruz, o peixe. O peixe, é cristãos. O terço, a devoção a Maria é algo muito característico católico. Ser católico e não acreditar em Nossa Senhora, na virgindade de Maria, na Imaculada Conceição de Maria e tudo mais, ela geralmente isso define, não te coloca como católico. Mas eu sou católico, me digo como católico, tenho dúvida disso, então deixo de ser católico? Não, você só é um católico em dúvida, tá? Voltamos àquilo ali. Não tem aqui a história do falso escocês. Mas o ponto é, uma igreja que não reconhece a virgindade de Maria, um movimento que não reconhece a coisa mais institucional, este não é católico, tá? Faz parte da identidade católica reconhecer a Senhora. Outra coisa é a vivência do sacramento, porque a igreja se reúne em torno dos sacramentos. Então, basicamente em torno da Eucaristia, né? Mas você tem, para a Eucaristia, você tem o matrimônio, você tem a ordem, você tem os 3 sacramentos que eu mencionei aqui, o sacramento da confirmação, da reconciliação, o da unção dos enfermos. Então, quer dizer, a igreja católica se reúne, volto a dizer, mas o cara não vai na missa, ele só vai na missa quando dá. Mas se ele se reivindica católico, ele reconhece na missa um ambiente onde ele vive a fé dele, ele é católico, tá? É um católico muito menos comprometido. Ele cai, mas é católico. Eu não vou negar que ele seja clamar para que ele tenha uma vida espiritual mais ativa, mais comprometida. Mas negar que católico não faz sentido. Enfim, então, acreditar nos sacramentos, viver os sacramentos na sua vida espiritual, ter uma espiritualidade católica, então ter as devoções à Senhora, ter, né, enfim, acreditar basicamente de fé. É isso que define a identidade. Tá? Então, assim, veja que é muito fácil. Eu te brinco aqui. Católico, até essa ideia de católica, do ponto de vista oficial, é absurdo. Então, uma coisa que católico não tem muita culpa, né? Você peca e você rapidinho resolve a questão da confissão. Então, mas você vai terminar a nossa conversa, mas continua, tá no tamanho que essa terminava. Temos que valorizar a diversidade da espírita católica. O que nos torna aqui, o que faz com que este podcast dos anti é justamente porque a gente afirma, reconhece, defende e promove a diversidade da espírita católica. Existem católicos que rezam sua missa em árabe, o que não é parecido acostumado. Por exemplo, os Melquites, que é uma igreja oriental, né, uma igreja do Bizantino, que tem a sua sede no Oriente Médio, em Damasco, é o patriarcado de Damasco, e ela é uma igreja, embora ela tenha todo o rito bizantino, ela tem como um papa, pessoas ali vivem a sua fé de um diferente, mas são católicos e falei dela aqui anterior. Então, tem católicos que só rezam em latim, tem católicos que defendem a missa pré-reforma, e tem católicos que fazem questão de celebrar a missa nova. Tem católicos que celebram a missa afro, né, que é a missa que vem da missa dos quilombos lá do Dom Helder, e tem católicos que não gostam da missa afro. Tem católicos de direita, católicos de esquerda. Então, tem católicos que dá a sua fé, né, manifesta a sua fé no compromisso com os mais pobres e com os trabalhadores. Tem católicos que têm a sua fé de um jeito mais elitista. Tem católico que vive a sua fé de um jeito, né, mais pentecostal. Nós vamos falar um pouco sobre o pentecostalismo, episódio mais pra frente, é isso? Quero ver se isso antes do dia de Pentecostes. Mas tem católicos que não gostam de experiência pentecostal, tem que são mais pentecostais. Então, assim, veja, há uma diversidade enorme, tantos movimentos diferentes, né? Comunhão e Libertação, a, o movimento da Mãe Três Vezes Admirável de Chons, o Focolare, a própria Renovação Carismática, que eu já citei 2 vezes aqui, o Encontro de Casais com Cristandade, Caminho Neocatecumenal, sabe? Você tem também tantas pastorais diferentes dentro da igreja, desde a pastoral carcerária, dedica a vida a visitar preso, sabe? É um trabalho
tem pastor da família, tem tanta forma diferente. As espiritualidades todas das ordens religiosas diferentes, então, que aí vai ciência, com sua visão intelectual toda moderna. Você tem os carmelitas, uma mística incrível, João da Cruz. Tudo isso é o valor. O valor desse nessa. A pessoa fala assim, e aí volta a questão do falso escocês, né? Ah, mas as católicas, pelo direito de decidir, não são católicas. Sim, elas são católicas e elas discutem publicamente um tema que é um tema que nós vamos discutir em algum momento aqui, a questão do aborto. Você pode não gostar do que elas defendem, entendeu? Mas isso não as torna menos católicas, não as torna agente, satã, como eles querem dizer, sabe? E tenha muito cuidado que promove uma visão restrita, limitada, excludente do catolicismo. Pessoas que querem afastar, assim, porque isso não é católico de verdade, isso, só a minha experiência, só o meu jeito de ver é que é católico de verdade. Porque nada mais anticatólico, restritada. A Igreja Católica é diversa, ela é plural, ou como diz o teólogo Hanson Baltazar, ela é sinfônica, porque ela faz uma sinfonia harmônica, combinando experiências, visões, espiritualidades, carisma, tá? É isso. Então, o lado antifascista do nosso que se expressa no reconhecimento da pluralidade, no reconhecimento dessa diversidade, uma palavra que estão condenando nesse momento, mas que ela é fundacional do catolicismo, fundacional da fé, essa diversidade, carisma, formas de viver a fé, tá? Então, com isso a gente encerra o podcast da semana, respondendo a pergunta que mais cresceu há dias, que é como ser católico. Cara, como ser católico é muito batiza, viva a fé católica do jeito que for melhor para você, tá? E não julgue o cara que vive a fé católica dele diferente. Todos os carismas são válidos, ok? Fique bem e fique com Deus.